Boa tarde a todos e a todas. É um prazer para mim, em nome do Tribunal de Justiça, fazer a abertura do segundo dia deste evento. Sob esse prisma, eu gostaria de dizer que no dia 18 de setembro deste ano entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse normativo instituiu regras específicas sobre a segurança e proteção de dados pessoais e demandará das instituições adequação em seus processos e sistemas, atualização de soluções tecnológicas e adoção de novas estratégias para o armazenamento e tratamento de dados. Para a implantação dessas mudanças, e por se tratar de matéria multidisciplinar, foi instituído pelo Tribunal Comitê de Proteção de Dados Pessoais, que, com o apoio de um núcleo técnico-jurídico, é responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamento e proteção de dados pessoais e pela proposição de ações voltadas ao seu aperfeiçoamento. Desde a sua criação, o comitê já adotou várias medidas para o desenvolvimento e a efetiva implantação do programa de dados pessoais do tribunal, tais como a criação de página no portal da instituição, a elaboração de um e-book cujo intuito é reforçar a informação sobre o tema, a elaboração de um plano de comunicação e o início do mapeamento dos dados pessoais existentes nos processos de trabalho destinado ao diagnóstico da instituição para adoção de medidas contingenciais, eventuais adequações normativas e nos processos de trabalho e sistemas. Deste diagnóstico resultará, portanto, a criação das políticas de privacidade, de confidencialidade, de incidentes de segurança e de consentimento, que serão os nossos próximos passos. Estamos, portanto, adotando todas as medidas para que o Tribunal de Justiça esteja em compliance com a LGPD. Dentre as ações propostas pelo comitê, está, como dito, o plano de capacitação, que está sendo desenvolvido com apoio e a expertise da equipe da EGEF e que apresenta hoje, como uma de suas ações educacionais, webinar principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGBT, no Poder Judiciário. Essa capacitação tem por objetivo ressaltar a importância do conhecimento sobre essa temática, preparando a instituição para lidar com todas as exigências previstas na lei e as mudanças operacionais necessárias. Não há dúvidas que a Lei 13.709/18 é um marco regulatório que envolve muitos desafios, mas a estruturação do Programa de Proteção de Dados Pessoais do Tribunal de Justiça é um grande passo para a melhoria da governança quanto à privacidade de dados pessoais e à segurança da informação. Eu gostaria ainda de dizer que a tamanha importância deste evento, que nós estamos com 776 pessoas inscritas, sendo 64 magistrados, ou seja, 8 desembargadores e 56 juízes, 68 assessores, 5 assistentes, 589 servidores, 45 estagiários do Tribunal de Justiça, um desembargador do Tribunal de Justiça Militar e 4 servidores do Tribunal de Justiça Militar.
Sendo assim, e fazendo esse breve introito, eu cumprimento a doutora Denise Canedo Pinto, juíza de Direito e coordenadora do Núcleo Regional da EGF de Passos, e aqui representando o segundo vice-presidente, desembargador Tiago Pinto. Cumprimento ainda o doutor Fabrício da Mota Alves, advogado e expositor deste segundo dia do webinário, a doutora Marcela de Oliveira Santos, mestra em Direito do Estado e também expositora, e finalmente a doutora Rosimere das Graças do Oculto, juíza de Direito e mediadora deste evento. Sem maiores delongas, passo a palavra à doutora Rosimere, que fará a leitura do mini currículo dos docentes e dará sequência a este evento na qualidade de mediadora. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o superintendente adjunto da Superintendência Administrativa do TJMG, o desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira Filho, que tantas frentes tem tomado para a implantação da LGPD aqui no tribunal, né? Se não fosse o dinamismo dele, a visão futurista que ele tem, o tribunal estaria ainda a passos lentos na implantação da LGPD. Né? Quero cumprimentar aqui também a doutora Denise Canedo Pinto, coordenadora do Núcleo Regional da EGF, representando aqui o segundo vice-presidente, superintendente da EGF, desembargador Tiago Pinto. E os nossos expositores, doutor Fabrício da Mota Alves e Marcela de Oliveira Santos. No nosso mundo hoje, tudo tem embasamento quase que totalmente em dados. A ausência de proteção segura pode gerar situações extremas. Tomemos como exemplo o escândalo do Facebook de uso ilícito de dados de usuários da rede social por empresa de consultoria. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, veio para tutelar de forma ampla e segura os dados pessoais, tanto no setor privado quanto no público. E é sobre os desafios da LGPD na administração pública que vamos tratar hoje com a doutora Marcela de Oliveira Santos, além de tratar da conformidade legal e desafios para a atividade jurisdicional, uma visão constitucional com o doutor Fabrício da Mota Alves. A doutora Marcela de Oliveira Santos é advogada atuante em Direito Público e Proteção de Dados, mestra em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, diretora administrativa do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, professora. Em seguida, falará o doutor Fabrício de Mota Alves, é advogado especialista em Direito Digital, sócio do escritório Garcia de Souza Advogados e coordenador da área de proteção de dados, tecnologia e inovação, representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, órgão que compõe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, membro da Associação Brasileira de Proteção de Dados, membro da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, professor de proteção de dados em São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro, coautor dos livros Comentários ao GDPR e LGPD Comentada e Data Protection Officer encarregado, além de extenso currículo internacional, notadamente em relação à proteção de dados. Passo aqui primeiro a palavra à doutora Marcela de Oliveira Santos, para exposição sobre desafios da LGPD na administração pública. A expositora tem períodos de 30 minutos para se pronunciar. Boa tarde a todas e a todos. Me ouvem bem? Agora a gente tem que perguntar, né, nesses novos modelos. É com imensa alegria que eu cumprimento a todos vocês, tanto que estão nos ouvindo, nos assistindo, e também meus companheiros e companheiras de mesa virtual. Parabenizo aqui em nome, na pessoa da doutora Rosimere e do doutor desembargador José Arthur,
agradecendo por o convite que me foi feito e parabenizando por esse brilhante evento, né? Tive a oportunidade de acompanhar ontem, altíssimo nível. É mais um exemplo de um tipo de trabalho que agrega muito valor para quem está tentando se adequar à LGPD. Então, parabenizo pelas iniciativas. E cumprimento também meu companheiro de mesa aqui, Dr. Fabrício, para nós uma referência na área, né? Então, com certeza é uma honra estar aqui ao seu lado. E não vou me aventurar muito aí nos temas, hein? Porque depois vem essa fala especial, né, Dr. Fabrício? E com certeza seria muito melhor que a gente tivesse esse evento presencialmente, né? Porque eu sou goiana, e como todo bom goiano, a gente tem um afeto ancestral por esse estado de Minas Gerais, né? Mas como precisamos nos adaptar, então pretendo aqui não poupar esforços para fazer com que esse evento seja o mais próximo de um evento presencial. E eu tenho brincado que nos últimos anos eu tenho tentado ser embaixadora do tema de proteção de dados pessoais numa abordagem publicista e administrativista. Por quê? Sou administrativista de formação e tenho um pouco de ciúme do pessoal da área do direito digital, como o Dr. Fabrício Mota, que fica puxando o tema de proteção de dados, sempre nessa abordagem digital. Então, eu sou a missionária ativista para sempre tentar fazer, desmistificar um pouco essa abordagem digital, de direito civil, etc. Então, o convite que eu faço para vocês hoje é abrir o olhar em uma abordagem, numa perspectiva regulatória. E aproveito para compartilhar com vocês também que, ao final da rodada de elaboração do projeto de lei, eu pude assessorar a relatoria, ajudando especialmente nos ajustes finais relacionados aos aspectos regulatórios. Então, vou compartilhar um pouco com vocês também aqui dos meus anseios e desafios enfrentados também nessa circunstância. Então, peço licença aqui para compartilhar minha tela com vocês, nessa perspectiva, como eu disse para vocês, estruturante. Vocês podem me informar, por favor, se estão vendo a minha tela? Tudo certo? Tá ótimo. Então, vou ligar o meu cronômetro aqui. Muito bem. Então, como falei para vocês, meu desafio hoje é mostrar que LGPD tem a ver com regulação e direito administrativo e direito público puro. E a gente vai ver isso de várias formas. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, uma pergunta provocativa, é a seguinte: afinal de contas, por que será que é necessário regular o tratamento de dados pessoais pelo poder público? Na verdade, a gente tem visto amplamente que o poder público precisa utilizar dados pessoais em massa, porque a utilização desses dados permite que o poder público atue de forma mais racional e mais eficiente. Mas a gente precisa reconhecer que existe uma assimetria na própria relação entre o cidadão e o poder público. Seja porque existe uma histórica relação de império, né, e a doutrina mais moderna de direito administrativo tem lutado para superar essa visão assimétrica, pensando em posições mais horizontais, mas especialmente quando a gente fala de proteção de dados e tratamento de dados pelo poder público, a gente precisa reconhecer que o fornecimento de dados pelo cidadão ao poder público é um pressuposto da participação na vida pública e também para o exercício da cidadania. Então, na verdade, não se trata muito de uma escolha uma escolha do titular no que se refere ao próprio fornecimento dos dados. E isso, então, gera uma assimetria que, segundo teoria econômica do direito, precisaria, portanto, ser regulada. E nesse contexto, os governos acabam por formar uma extensa base de dados de todos os cidadãos que, se forem utilizadas para as finalidades para as quais foram coletadas originalmente, temos, então, um cumprimento de utilidades públicas. Por outro lado, essa quantidade de dados pode ser utilizado também para, por exemplo, acompanhar comportamentos, controlar comportamentos sociais, criando um estado de vigilância muito grave, né? E a gente pôde assistir um pouco desse tipo de acontecimento agora com alguns governos em situações de combate ao coronavírus, à pandemia, né? A gente não tem tempo de aprofundar, mas vários governos ao redor do mundo criaram políticas de enfrentamento baseada no controle direto e pessoal dos seus cidadãos. Isso certamente vai deixar um legado de vigilância irreversível.
várias autoridades, inclusive as europeias, se posicionaram contra, emitiram recomendações, e mais que nunca a discussão de proteção de dados tomou a pauta, a agenda internacional e mundial, e no Brasil não foi diferente. Isso foi, inclusive, um dos fatores que retomou e trouxe força para a discussão sobre a regulação de proteção de dados aqui no país. Então, a gente pode dizer que a gente se coloca diante de um aparente dilema. De um lado, essa atuação do poder público de forma mais eficiente para atender a população e, portanto, entregar utilidades públicas, e, de outro lado, a proteção de dados e a privacidade do cidadão. Por que eu digo que é um aparente dilema? Porque é justamente para equilibrar essa relação que se faz necessária a regulação do tratamento de dados pessoais. Esse dilema só pode ser resolvido com a regulação eficiente e eficaz do assunto. E essa regulação veio, portanto, por meio da LGPD, né, e houve uma extensa discussão sobre se ela abarcaria ou não os atos da administração pública. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas o fato é que habemus LGPD, né, desde então, 18 de setembro de 2020, e precisamos, a partir de agora, olhar para ela, né, como publicistas, como administrativistas, pensando nos desafios que isso nos traz. Então, primeira premissa, gente, que eu gostaria de deixar bem clara aqui. Falar de proteção de dados é falar de regulação. Está aqui a minha máxima ativista. Estamos falando, com certeza, de uma atuação estatal que se vale de ferramentas normativas voltadas a buscar o equilíbrio de determinado sistema. E esse macrosistema de proteção de dados é coordenado por uma entidade de caráter regulatório. E por que eu digo de caráter regulatório? Porque no desenho original da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi desenhada como uma agência reguladora, que inclusive poderia até se sujeitar à própria Lei Geral das Agências Reguladoras, né, que foi editada logo em seguida, e, portanto, teria ali uma independência, autonomia, etc. No entanto, essa roupagem jurídica de agência reguladora foi vetada, depois a Autoridade Nacional retomou como um órgão federal ligado à presidência, e eu deixo aqui já o convite, a provocação para o Fabrício contribuir um pouco, né, e nos contar um pouco dos desafios relacionados à autoridade. Não vou nem me aventurar aqui, porque temos esse expert, né? E o fato é que, com certeza, a criação desse órgão, sem a independência que se esperava, vai criar um gargalo e um esvaziamento regulatório muito diferente do esperado originalmente pela LGPD. Estamos, então, diante de um desafio inédito, que é a regulação sem um agente encabeçando a regulação com toda a autonomia que seria necessária. Mas tenho certeza que o Fabrício vai nos provocar em relação a isso também. E, para quem ainda não se convenceu da necessidade de regular o tratamento de dados pessoais pelo poder público, eu trago aqui alguns exemplos, né, muito pequenos diante de tudo que já aconteceu e vem acontecendo, de alguns escândalos simples de vazamentos, né? Por exemplo, em 2018 tivemos uma brecha no aplicativo do SUS, inclusive expondo dados do então presidente Michel Temer. Tivemos também no ano passado o Detran vazando dados de 70 milhões e dados também da família do presidente Bolsonaro. E, mais recentemente, né, assistimos boquiabertos aí esse ataque ao STJ, inclusive com risco de vazamento de dados. Então, aqui é uma fotografia com alguns exemplos que justificam e nos ajudam a entender a necessidade da regulação do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Então, não tem para onde fugir. A LGPD se aplica à administração pública por necessidade e porque ela própria assim se colocou. E houve, inclusive, uma movimentação às vésperas da finalização da lei para que saísse esse capítulo, mas conseguimos avançar, embora, pessoalmente, eu penso que a lei foi até tímida em relação a essas regras aplicadas ao poder público, mas já temos aqui um avanço. Então, primeira questão, que administração pública? De que se trata a administração pública endereçada aqui no capítulo 4, que é o capítulo específico para o poder público? O artigo 23 da LGPD faz uma referência expressa ao artigo 1º da Lei de Acesso à Informação, definindo, portanto, que essa administração pública é
tanto os órgãos da administração direta, então estamos falando do Poder Executivo, Legislativo, incluindo os tribunais de contas, o Judiciário, e estamos aqui falando sobre isso, inclusive, e o próprio Ministério Público, e também os entes da administração indireta, então autarquias, fundações públicas e as estatais, tanto sociedade de economia mista como empresas públicas. E aqui a gente precisa reconhecer, e é uma crítica pessoal, que a LGPD andou na contramão do que a lei das estatais tinha consagrado 2 anos anterior. A lei das estatais, a lei 3.303, ela não diferenciou o regime jurídico aplicável às estatais que prestam serviço público e às estatais que exercem atividade econômica em regime de concorrência. Essa foi uma opção do legislador na lei das estatais, que é uma lei geral, né, do regime das estatais. No entanto, a LGPD não observou esse regime jurídico e fez uma distinção, dizendo que as estatais que prestam serviço público se sujeitam ao regime do poder público previsto pela LGPD, enquanto as estatais que exercem atividade econômica em regime de concorrência são regidas pelas regras aplicáveis às empresas privadas. Me parece que isso cria até uma esquizofrenia na prática para as estatais, por exemplo, como a Caixa, que ora exercem atividade econômica, ora prestam serviço público. Mais um desafio prático para a gente acompanhar. E, só para finalizar, a LGPD também colocou os serviços notariais e de registros dentro desse regime, desse pacote aplicável ao poder público. Inclusive, já tem várias iniciativas interessantes de alguns cartórios nesse sentido. Muito importante lembrar, ficou de fora alguns temas muito interessantes, muito relevantes, por uma opção também, até por boas práticas internacionais. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados pelo poder público para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão. E trago uma notícia quentinha para vocês, aqui agradecendo a colaboração da minha colega Flora Sartorelli, que inclusive compõe o grupo de trabalho que vai acompanhar esse anteprojeto, que foi apresentado na semana passada, o anteprojeto da LGPD penal, que versa, então, sobre esses temas que ficaram de fora. Né? Então, a gente tem aí que a gente poderia dizer, um aprimoramento da agência regulatória em todas as frentes. Né? E era uma crítica que se fazia à LGPD, agora, então, potencialmente suprida aí por esse anteprojeto. Então, falamos de que administração pública estamos dizendo, falamos até que ponto a LGPD se aplica, né, nesse âmbito da administração pública, passamos então a regras específicas aplicáveis ao poder público. As regras, como eu disse, estão lá no artigo 4º, perdão, no capítulo 4 da LGPD, a partir do artigo 23. Então, a LGPD, como já foi dito aqui ontem, como os senhores bem sabem, ela estabelece as regras do jogo para o tratamento de dados pessoais. É um mito a gente dizer que há algum tipo de restrição ou proibição ao tratamento. As regras do jogo ficaram claras. E as regras do jogo para o poder público também. Então, quais são as hipóteses em que o poder público pode tratar dados pessoais? São 4. Primeiro, atendimento da finalidade pública, persecução do interesse público, né, o famoso interesse público que há mais de um século os administrativistas buscam desvendar, né? Temos aí mais uma camada de complexidade para encarar a LGPD nesse sentido. Podem ser tratados dados pessoais pelo poder público também para executar competências legais e para cumprir atribuições legais do serviço público. Vejam, senhores e senhoras, que praticamente todas as atividades típicas da administração pública estão englobadas aqui nessas 4 hipóteses, que não são cumulativas, né? São hipóteses diferentes, embora na prática tenha visto que muitas delas se sobrepõem. Muitas vezes uma mesma situação é justificada pelo interesse público, pelo atendimento à finalidade pública e pela execução de competências legais. E aqui caberá também, né, a investigação de se essa legalidade é no sentido estrito, se não é, o que poderia realmente justificar o tratamento aqui nessa terceira hipótese. E aí, existem 2 requisitos em qualquer dessas hipóteses para que o poder público possa tratar, então, em conformidade com a lei. Então,
falamos aqui que devem ser informadas as hipóteses do tratamento, estamos falando então de previsão legal, finalidade, os procedimentos e práticas daquele tratamento, né? E aqui a transparência perante o cidadão, ela tem ela é ainda mais importante na administração pública, né? Porque estamos falando realmente aqui de operações que, como dissemos, são permeadas por uma assimetria de poderes. Então, a transparência aqui ela é essencial para que se garanta a adequação ao tratamento de dados pela administração pública. E é necessário também que seja indicado um encarregado. E aqui parabenizo, né, a nomeação do encarregado aqui do tribunal, do excelentíssimo Dr. José Arthur, tem uma grande empreitada pela frente, né? Pudemos ouvir ontem também o depoimento da doutora Denise, né, mostrando realmente ali as dificuldades práticas lá no Tribunal de Santa Catarina. Então, um desafio fantástico aí que vai ser exercido por vocês. Desejo sorte, porque não é fácil, não é mesmo? Muito bem. E, embora o artigo 23 ele só diga expressamente aqueles 2 requisitos que comentamos, uma leitura integrativa e sistêmica da lei nos leva a outros requisitos, né? Não é porque não está expresso que os outros requisitos legais não se aplicam. E aí, especialmente, estamos falando da observância dos princípios, e aqui, para a administração pública, a observância do princípio da legalidade, ele é ainda mais carregado de força normativa, porque ele decorre da própria Constituição, e vem reforçado aqui na LGPD. E também todos os tratamentos precisam ser justificados por uma base legal, e a administração pública tem para si uma base legal adicional, específica, né? Vocês viram ontem que existem 10 hipóteses de tratamento de dados, né, que são chamadas de bases legais, e uma delas é específica para a execução de políticas públicas. No entanto, não é sempre essa base legal que vai justificar a atuação administrativa. Existem circunstâncias, por exemplo, um sistema de monitoramento num prédio público, né, que não vai ser justificado por uma política pública. E aí a administração pública, então, vai ter esse ônus de indicar outra base legal para o tratamento fora dessas hipóteses. É muito importante, mais que nunca também, observar os direitos dos titulares. E aqui, de novo, né, quando a gente fala de administração pública, a minha abordagem aqui de administrativista traz essa carga, sempre tem um peso maior quando a gente fala de transparência perante o administrado, de exercício, de garantia do exercício do direito do cidadão. Porque estamos falando sempre de uma assimetria de poderes, de uma posição de autoridade por parte do poder público. Então, mais do que nunca, em matéria de regulação de tratamento de dados pessoais, esses direitos precisam estar claros, expressos e muito bem informados ao titular. E lembrando aqui, né, que a gente tem um dever de transparência ativa, então o titular tem que ser informado, ainda que ele não pergunte. Porque, como falamos, muitas vezes o titular não tem poder de escolha, já que o fornecimento de determinados dados é um pressuposto para que ele participe da vida cidadã, da vida pública. Então, mais que nunca, a transparência ativa aqui entra como uma medida de rigor. E também a administração pública passa a ter que adotar todas as medidas de segurança que sejam aptas para evitar o tratamento irregular de dados. E isso significa uma sinergia muito grande no aspecto da segurança da informação, significa também um mergulho, uma imersão para se mapear os processos, conhecer os processos, né? Cada órgão precisa saber a partir de agora qual que é o seu universo de tratamento de dados pessoais, será que precisa de todos aqueles dados, né? Aqui a gente está falando também dos princípios, da necessidade, etc. Então, tem um desafio enorme. Ontem a doutora Denise falou um pouco sobre isso, o doutor Rodrigo também falou sobre isso, então não vou me aprofundar muito nesse processo, né, do que seria realmente um programa de implementação à LGPD por um órgão, por uma entidade pública, mas com certeza aqui a gente está falando de uma mudança cultural, como a própria doutora Denise falou ontem também, né? Uma mudança de paradigma na forma de atuar
dentro de um órgão público, né? E isso vai gerar toda uma relação de confiança ou não, a depender do que tivermos daqui para frente, com o próprio cidadão. Então, o que se busca aqui realmente uma alteração profunda, uma mudança profunda na forma de entregar um serviço público às utilidades públicas. E aí, não podemos nos esquecer que o poder público será responsabilizado pelo tratamento de dados pessoais. Coloquei poderá ser, né? Porque, na verdade, isso vai depender aí de uma série, não só de regulamentações, interpretações, e também da eventual ocorrência aí de um tratamento irregular. E aí, eu trouxe aqui as sanções, né? Só rapidamente para a gente dizer que de todas as sanções que foram direcionadas para os agentes de tratamento em geral, apenas a sanção de multa não é aplicável ao poder público, até porque não faria sentido na medida em que a atividade econômica é atípica e, no caso de atividade econômica, as estatais até não sujeitam a esse regime, né? Então, nesse caso, temos aqui todas as outras sanções aplicáveis ao poder público, né? E aqui, gente, até aproveitando para partilhar com vocês, na semana passada, presidi uma mesa num evento fantástico sobre controle LGPD promovido pela OAB Federal e pelo Tribunal de Contas do Município, e presidi uma mesa sobre o regime sancionatório da LGPD. Foi um debate acalorado, inclusive com alguns grandes nomes do direito administrativo, entendendo que não haveria fundamento constitucional para sancionamento do poder público. Então, vejam que, assim, é uma matéria bem, realmente desafiadora, até do ponto de vista teórico, quanto mais prático, né? Então, isso é um grande desafio aí para todos nós que estudamos direito administrativo de modo geral. E pensando também, né, que haverá, em alguns casos, uma sobreposição regulatória. Por exemplo, né, os próprios tribunais, eles estão sujeitos aí às recomendações do CNJ, né? Então, como é que o CNJ vai dialogar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fins de sanções, né? Embora essas sanções sejam exclusivas de aplicação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, outras sanções poderiam eventualmente ser aplicadas por outros órgãos reguladores, né? A LGPD deixa esse espaço. Então, temos aqui um desafio de sinergia, né? Mesmo para evitar eventual sobreposição regulatória nessa matéria, especialmente no que se refere a sancionamento dos órgãos públicos. E aí, vejam que as multas são variadas, né? Então, desde uma advertência até o próprio bloqueio dos dados, né? Eliminação dos dados, por exemplo, a suspensão do exercício das atividades de tratamento. Imagina se, de repente, um órgão público não pode mais fazer o tratamento de dados pessoais, né, realizar operações de tratamento, ele praticamente para o serviço, né? Então, a gente está falando de sanções muito drásticas mesmo, que são capazes de parar a atividade, a entrega de utilidades públicas, né? E, claro, todas as sanções serão aplicadas segundo a proporcionalidade, com o devido processo administrativo, e aqui é uma pena que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não tenha saído na forma de agência reguladora e não seja regrada pela Lei Geral das Agências Reguladoras, que trouxe muito mais segurança jurídica no processo sancionatório e em matéria também de processo administrativo em geral. Então, aqui deixo meu registro de realmente, assim, espero que exista um caminho na LGPD para que a ANPD se torne, de fato, uma agência reguladora. Eu espero muito que isso aconteça para que não fiquemos diante de um vazio institucional que já existe, na medida em que a LGPD entrou em vigor sem que a autoridade tivesse, de fato, em atuação. Então, tudo que foi esperado, tudo que foi planejado há 2 anos atrás, né, de que a LGPD entraria em vigor com mais diretrizes, com mais regulamentação, com esse papel pedagógico que a ANPD pretende, né, e deverá exercer, isso não aconteceu. Então, temos aqui um desafio adicional, que é transitar no mundo, né, sem que as regras do jogo estejam realmente claras. Uma pena que isso tenha acontecido, mas estamos aqui, né, enfim, para apoiar esse processo e Fabrício poderá nos contar um pouco sobre as perspectivas para isso também. E aqui, não poderia deixar de falar disso, né, administrativista que sou, existe aqui uma grande polêmica, uma grande dúvida de aspectos práticos também no regime de responsabilidade. Por quê? Porque primeiro, a LGPD não definiu textualmente, literalmente, se a responsabilidade dos agentes pelo tratamento irregular seria objetiva ou subjetiva.
venho defendendo que se trata de responsabilidade subjetiva, embora no relatório final entregue ao Congresso tenha aparecido lá que se trataria de responsabilidade objetiva, mas venho aqui, tenho defendido isso há algum tempo, porque, de fato, a lei traz várias chaves que permitem essa interpretação, como, por exemplo, a possibilidade do agente demonstrar que não realizou tratamento irregular, e dentre outras situações. No entanto, quando a gente fala de poder público, a gente precisa resgatar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos aos usuários de serviço público. E essa interpretação, essa regra se estende às concessionárias que prestam serviço público. Então, como essa responsabilidade decorre de norma constitucional, será que para o poder público estamos sempre diante de uma responsabilidade objetiva, ainda que eu possa defender que a LGPD trouxe um regime de responsabilidade subjetiva? Então, fica aqui uma dúvida. Realmente, a gente vai precisar construir tese, né? E toda vez que eu faço uma palestra ou converso com os colegas, eu falo, gente, me ajudem a construir as teses, né? Me ajudem a investigar as possibilidades de interpretação de forma mais sistemática e constitucional possível, né? E também aqui até trago, né? Esse problema prático poderia ter acontecido agora. Não sei se vocês puderam ver, na semana passada, 2 semanas atrás, houve um vazamento de dados aqui em São Paulo, da concessionária Enel. Essa informação é pública, como vocês podem ver, tirei do jornal, né? Mais ou menos 300 mil usuários aí tiveram seus dados expostos no município aqui da região metropolitana. E aí eu pergunto, suponhamos que houvesse um dano, ou suponhamos que a gente pudesse falar aqui de um dano presumido, né? A Enel, como concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, poderia responder objetivamente por esse dano, com base na disposição constitucional? Então, aqui, né, vocês verem que não é só uma discussão filosófica, ela tem efeitos práticos, né? E no caso concreto aqui, a gente teria uma certa dificuldade, creio eu, para enquadrar num sentido ou em outro. E aqui, para finalizar, já estou encaminhando, queria tratar dos últimos 2 pontos essenciais da LGPD, que se refere aos compartilhamentos de dados, seja com os outros órgãos públicos, seja com empresas privadas. E aí, os artigos 25 e 26 vão tratar desse compartilhamento com outros órgãos públicos, e a gente vê que a LGPD trouxe uma facilitação para esse compartilhamento, né? Então, há uma diretriz de que esses dados de um órgão público estejam em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, o que significa, então, que o dado tem que estar armazenado de tal forma que facilite esse compartilhamento, para que diferentes órgãos, por exemplo, não precisem coletar os mesmos dados. Então, isso já é uma diretriz da lei, né? No entanto, esse compartilhamento não pode ser feito sem critérios. Então, ele deve ser feito para a execução de políticas públicas e para finalidade específica, e essa palavra aqui é uma palavra de ouro, porque específica quer dizer específica, né? Não podemos colocar uma finalidade genérica, e esse vai ser um grande desafio, realmente, que os órgãos vão ter. Já temos acompanhado aí algumas discussões, inclusive, que chegaram ao judiciário sobre alguns compartilhamentos que não justificaram especificamente a finalidade, né? Pode acontecer também para cumprimento de uma atribuição legal e respeitar também os princípios da LGPD. Existe um decreto, não dá tempo da gente se aprofundar, um decreto muito polêmico, um decreto federal 10.046, que dispõe sobre a governança e o compartilhamento. Esse decreto tem sido muito criticado, porque dá espaço para a criação de um cadastro único, né? Um cadastro que reuniria todos os dados dos cidadãos, mas especialmente que ele não estaria em consonância com as regras da LGPD. Inclusive, recentemente, até trouxe a notícia para vocês aqui, o Partido Socialista Brasileiro ajuizou uma DPF no STF de um compartilhamento que foi realizado entre a ABIN e o SERPRO, que acabou sendo cancelado, né? Chegou a ser feito um termo de autorização para esse compartilhamento com base nesse decreto e foi revogado antes mesmo do julgamento da liminar. Então, aqui uma discussão realmente assim, com vários amicus curiae, né? Essa discussão ainda está
em tramitação, precisamos acompanhar para ver, então, até uma posição do STF sobre esse decreto e sobre essas situações de compartilhamento. Com os agentes privados, a questão é muito delicada. Por quê? Porque a lei, ela aparentemente coloca o compartilhamento vedado como regra e traz 4 exceções. Mas, como vocês verão, essas 4 exceções são a regra na prática. Porque eu consigo enquadrar praticamente todas as circunstâncias de relações entre público e privado nas 4 exceções que a LGPD traz. Então, seja para a execução descentralizada de uma atividade pública, por exemplo, para uma concessão de um serviço público, né, em que sejam necessários tratar dados pessoais para a realização desse serviço. A gente está falando aqui, por exemplo, de um serviço que envolve tarifa. A cobrança de tarifa demanda, pela sua natureza, o tratamento de dados pessoais. Então, a gente está falando aqui de um plexo muito grande de contratos que estariam abarcados, então, por essa possibilidade aqui de compartilhamento, né? Também, quando houver previsão legal, ou mesmo previstos nos contratos, né? E para a prevenção de fraudes e irregularidades, né? Que foi uma escolha muito boa do legislador aqui na minha visão também, e nos casos em que esses dados forem acessíveis publicamente. E aqui a gente tem uma grande discussão sobre o que seria um dado acessível publicamente. Não é só porque o dado está numa base de dados pública que ele deixa de ser um dado pessoal e que ele deixa de ser protegido. Isso também é um mito que pode nos levar a confusões sérias. No caso, a gente tem que investigar aqui se o titular sabe, né, que os dados dele vão de fato ficar públicos. Será que essa expectativa é legítima? Enfim, tem toda uma discussão também sobre como é que a gente poderia conceituar isso aqui. E aí, trouxe uma notícia também muito relevante para a matéria de proteção de dados aqui no país, que aconteceu também nesse contexto da pandemia, em que uma medida provisória determinou o compartilhamento pelas operadoras de telefonia com o IBGE para corrigir a ausência do censo em razão da pandemia. E isso chegou ao STF, um julgamento histórico, reconhecendo, então, limites ao compartilhamento, já dando aí, né, mais protagonismo para essa matéria de proteção de dados pessoais. Para finalizar, trago para vocês os principais pontos de desafio que já fui falando ao longo aqui da nossa conversa, mas que me preocupam quando falamos de adequação do judiciário à LGPD. Então, primeiro, a gente está falando do olhar do judiciário como um controlador de dados pessoais, né? Então, ele tem que assumir esse bastão de controlador e olhar para esses processos com essa responsabilidade. Já temos uma recomendação do CNJ muito importante, né, e vários trabalhos em alguns tribunais sendo feitos, a exemplo que tem feito, né, aproveitar para parabenizar aí no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os tribunais vão ter que lidar também com a publicidade dos processos, então, em que momento que eu preciso garantir a publicidade, em que momento em que eu preciso garantir a privacidade, né? De novo, estamos diante de um aparente dilema que pode ser resolvido por princípios, mas não deixa de ser um problema prático essencial aqui na adequação. Também vamos precisar pensar nos desafios LGPD e Lei de Acesso à Informação, a divulgação da remuneração de servidores, como fica isso, né? Eu entendo que são perfeitamente compatíveis do ponto de vista teórico, na prática também precisaremos conversar, né? Precisaremos entender até que ponto podemos compatibilizar. E muito cuidado também na revisão com esses agentes privados, né? E atenção para essa sobreposição regulatória que comentei especificamente no caso judiciário, entre a CNJ e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, encerro aqui minha apresentação agradecendo a vocês pela escuta, pela atenção, dizendo que a LGPD nos traz inúmeros desafios, mas eu gosto muito de pensar a LGPD como uma oportunidade de repensar a atuação administrativa. E é esse recado que eu gostaria de deixar para vocês, esse convite para que a gente olhe a LGPD como esse desafio para repensar a atuação administrativa. Muito obrigada. Quero aqui agradecer a brilhante exposição da doutora Marcela, lembrando a todos que perguntas poderão ser formuladas no chat do YouTube e serão respondidas pelos expositores ao final. Passo agora a palavra ao doutor Fabrício da Mota Alves,
que vai expor sobre conformidade legal e desafios para a atividade jurisdicional, uma visão constitucional. 30 minutos para o doutor expor. Doutor Fabrício. Doutor Fabrício. Doutora Rosimeire, peço licença, o Fabrício caiu e está tentando se reconectar, acabou de me mandar uma mensagem. Ok, obrigada. Doutora Márcia, aproveitar que enquanto o doutor Fabrício não volta, a doutora Rosimeire se permite aqui, só fiquei curiosa os argumentos que eles estão usando para dizer que não teria guarida constitucional a responsabilização dos agentes. Aí eu fiquei curiosa. Aproveitando, enquanto ele não volta, a gente vai antecipando aqui. Muito bom, doutora Denise. Como eu te falei, isso apareceu na mesa, né, do evento da semana passada. E, primeiro, não identificaram o fundamento constitucional para a União editar uma lei que versasse sobre os atos, sobre a atuação administrativa. Então, esse seria um primeiro ponto de divergência. E o segundo ponto seria a impossibilidade de uma autarquia federal, caso venha a ser uma autarquia, o mesmo órgão público, sancionar órgãos e entidades públicas de outras esferas. Por exemplo, imagine você uma autoridade federal sancionando, dando uma advertência em um município, ou mesmo em uma autarquia estadual. Então, esses são os dois principais argumentos em torno dessa inconstitucionalidade, ou mesmo impossibilidade de se regrar e sancionar o poder público, doutora. Entendi. E eu não sei se a senhora acompanha, a senhora falou, né, que acompanhou ontem, acho que o doutor Rodrigo fez uma crítica na nomeação nas regulamentações dos tribunais, de se colocar os agentes como autoridade organizadora, como coordenador, fez essa crítica. Como operadores, né? Como operadores. E aí a senhora já veio falando assim da responsabilidade dos agentes. O que a senhora acha disso? Excelente pergunta, doutora Denise, porque a gente precisa lembrar que a LGPD estabelece os agentes de tratamento. E ela prevê a figura do controlador, que é quem, de fato, toma as decisões sobre os dados pessoais, então, quais dados serão coletados, o que será feito com aqueles dados e assim por diante, e o operador, que é quem realiza as operações de tratamentos pessoais de acordo com as instruções do controlador. O que acontece? Até por uma referência europeia, esse operador ele sempre vai ser pensado como um subcontratado ou como um terceirizado. Mas a LGPD não utilizou essa expressão diretamente, né? Inclusive, em algum momento entrou a expressão subprocessador ou processador de dados, depois acabou ficando só operador mesmo, e isso tem dado espaço para alguns defenderem que haveria a possibilidade de, numa mesma organização, os funcionários ou mesmo os servidores serem os operadores, enquanto a organização em si é controladora. Isso aconteceu, por exemplo, no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem uma portaria nesse sentido, imagem que o doutor Rodrigo tenha se referido a exemplos nesse sentido. E me parece que temos aqui um grande problema. Seja porque a LGPD não buscou responsabilizar a pessoa física que dá dentro de uma organização, seja porque o que a gente está falando aqui, como falamos, né, de uma cultura organizacional. Então, se espera que a empresa ou a organização ou o órgão seja capaz integralmente, por meio de todos os seus funcionários e servidores, de obedecer às regras.
Porque veja, doutora, que se a gente abre espaço para uma diferenciação dos operadores e controladores numa mesma organização, a gente estaria levando para os órgãos controladores, a exemplo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma investigação sobre a governança de cada organização. Isso certamente levaria a um prejuízo dos titulares, dos direitos dos titulares. Então, considero, de fato, bem problemática essa escolha que alguns órgãos têm feito. É uma questão sensível, né? Que com o desenrolar a aplicação da lei, a gente vai acabar tendo que debater sobre isso profundamente. Assim, né? Com certeza. Doutora Marcela, uma questão que me deixa assim, muito insegura é o consentimento do titular do dado em relação não só ao tratamento dos dados dele pelo setor público, aqui eu vejo a situação do tribunal, por exemplo, quanto à questão do compartilhamento de dados pessoais dele. Até onde vai esse consentimento e a necessidade de se ter ou não esse consentimento? Muito obrigada pela pergunta, doutora Rosimeire. De fato, a gente assiste uma confusão em matéria de consentimento, quando a gente fala da LGPD. Por quê? Criou-se quase um mito mesmo de que o consentimento seria a chave ou a única justificativa para o tratamento de dados pessoais. Isso foi verdade em algum momento, mas depois a escolha da LGPD foi por 10 bases legais sem hierarquia. Então, o consentimento é apenas uma dessas bases legais e, como vimos, né, ela não é a regra para o poder público. Embora, falo isso só para finalizar, estamos de volta aqui com o doutor Fabrício, embora, como vimos, em relação ao compartilhamento de dados pessoais, a LGPD diz que a regra seria o consentimento entre órgãos públicos e empresas privadas, mas as exceções abarcam tantas situações que eu imagino que na prática o consentimento vai ser realmente a exceção. Ok, muito obrigada. Doutor Fabrício retornou aqui, então vamos abrir a palavra a ele para exposição do tema conformidade legal e desafios para a atividade jurisdicional, uma visão constitucional. 30 minutos, doutor. Doutora Rosimeire, muito obrigado. Peço desculpas pelo incidente, né, mas tecnologia é algo que a gente não consegue controlar. Eu estava aqui tentando retornar, mas o maior prejuízo é ter perdido a parte final da fala da doutora Marcela. Peço desculpas aí por isso. Bom, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao desembargador pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão valioso como a proteção de dados pessoais. Saúdo aqui a doutora Denise, saúdo Vossa Excelência, a doutora Rosimeire, todos os presentes aqui também. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, do pouco que eu consegui ouvir da fala da doutora Marcela, eu vejo que... Bom, primeiramente, eu me sinto na obrigação de fazer uma autodefesa também, né? Porque ela bem falou que nós, digitalistas, né, costumamos levar sempre a questão para o direito digital e esquecendo da questão regulatória, mas eu nunca fui um digitalista raiz. Eu sempre tive essa visão da necessidade de enxergar a lei como uma lei regulatória, e esse é um dos pontos que eu sempre me preocupei bastante. Durante toda a construção da LGPD, eu, inclusive, tenho muitas críticas ao texto final da lei, muito embora, né, assim como ela, eu tenha participado do processo legislativo, mas o processo legislativo brasileiro é um processo muito sui generis, né? Ele tem aí sua pluralidade e o resultado não é nem sempre o que os técnicos desejamos. Muitas vezes é fruto da participação democrática e também da vontade popular. Mas a LGPD realmente ela tem uma estrutura regulatória ímpar, né, no ordenamento jurídico. Ela é uma lei que se aplica a tudo e a todos, ou pretende se aplicar, e eu trago até um pouco dessa visão, dessa discussão, nem tanto em relação ao seu alcance, mas em relação aos limites desse alcance. Eu já tenho estudado há algum tempo possíveis discussões que devem vir logo que a autoridade começar a funcionar, né? Nós todos sabemos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi instituída, foi estruturada e já possui o seu conselho diretor, salvo engano, já devidamente empossado, já foram nomeados e, salvo engano, já foram empossados também nos cargos, nas funções.
E agora teremos a sua atuação efetiva, né? Os próximos passos, a conclusão dessa estruturação em termos de requisição de servidores, composição de quadro técnico, de corpo técnico, e a partir de então o anúncio de um plano estratégico para se saber o que a autoridade fará a partir de agora, né? São muitas coisas, né? Como a doutora Marcela falou, o céu é literalmente o limite para a NPD. E temos muitos problemas, sobretudo, e aqui é a provocação que eu faço, sobretudo em relação ao diálogo da NPD com outros poderes, né? A NPD é um órgão vinculado à Presidência da República, ele é pertencente à administração pública direta, federal, e na estrutura da LGPD, ela possui, digamos, superpoderes, ela possui muitas capacidades ali, muitas competências que foram legalmente atribuídas. Mas a questão que eu já tenho conversado com alguns colegas, sobretudo dos próprios poderes legislativo e judiciário também, qual que é o alcance efetivo desse poder de fiscalização da autoridade? E aí talvez a questão reclame uma visão de fato constitucional. Seria razoável a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, no exercício de suas atribuições legais, interromper ou intervir na atividade jurisdicional? Será que isso se mostra razoável pela perspectiva sociológica e se mostra razoável pela perspectiva jurídico-constitucional? Essa é uma provocação que nós vamos ter que enfrentar, porque, claro, você possui a estrutura normativa e regulatória na LGPD, mas agora nós precisamos enquadrar a lei dentro de um escopo jurídico do nosso ordenamento, sobretudo pela visão vertical que a Constituição apresenta. Seria razoável? Vejam que situação curiosa. A norma de inspiração da LGPD foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, ou GDPR, para quem gosta do acrônimo em inglês. E o RGPD ele possui uma leitura dentro do próprio corpo da lei, do regulamento, no sentido de deixar claro que o RGPD não se aplica, ou seja, ele forçosamente não se aplicaria na atividade, ou melhor, os órgãos jurisdicionais, judiciários, não estariam submetidos aos poderes de fiscalização das autoridades de controle da União Europeia. Por que razão? Com o intuito expresso, declarado no regulamento, de não impactar exatamente a atividade jurisdicional. Então, lá houve essa preocupação de compatibilizar a própria atuação das autoridades de controle, né, que lá são chamadas de autoridade de controle ou autoridade de supervisão, com a proteção de dados e, sobretudo, em relação à forma de tratamento de dados pessoais que as autoridades judiciais que realizam atividade jurisdicional têm a desempenhar, com o intuito de não impactar algo tão caro para a sociedade como a atuação da justiça, a atuação do Poder Judiciário. Isso foi feito lá de forma muito clara, muito expressa. Nós temos exatamente essa preocupação declaradamente presente no corpo do RGPD, né? Considerando o número 20, que apresenta essa leitura. E, curiosamente, essa mesma preocupação não houve um eco na LGPD. Então, nos resta avaliar em que medida poderia a Autoridade de Proteção de Dados atuar em relação ao tratamento de dados pessoais realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Até onde pode ir a NPD? De que maneira deve ser feito isso? E mais, é a NPD o órgão de controle em relação ao tratamento de dados pessoais dos órgãos do Poder Judiciário? Será que seria esse? O RGPD, novamente, ele delega esse controle para outros órgãos dos poderes judiciários dos Estados-membros da União Europeia. Se fosse a mesma estrutura no Brasil, seguramente o CNJ teria que realizar o papel de órgão de controle do tratamento de dados pessoais no âmbito aqui da LGPD. Fosse essa estrutura ostensivamente prevista na LGPD, mas não é. A LGPD não atribuiu de forma expressa a nenhum outro órgão que não a autoridade
esse tipo de competência legal. Então, fica a questão. Não obstante essa omissão, essa ausência expressa de regulação, poderia ou não a ANPD se miscuir nas atividades jurisdicionais. O ministro Cueva, do STJ, já trouxe uma opinião própria, né? Em um livro em que ele foi um dos coautores, ele deixou claro que, na visão dele, não pode a ANPD exercer esse tipo de controle. Então fica a questão, de que maneira nós vamos compatibilizar, portanto, se a ANPD não tem esse poder, ou não teria esse poder, porque isso poderia violar a estrutura constitucional do nosso país, de que maneira poderia e a quem caberia? Seguramente o CNJ, acredito que seria o mais adequado. Mas nesse aspecto, de que maneira seria feito o enforcement, de que maneira seria feita a fiscalização e a punição, uma vez que toda a estrutura regulatória da ANPD não poderia ser emprestada ao CNJ. Então, são questões muito interessantes, na minha opinião, e que serão enfrentadas. É muito salutar que nós estejamos testemunhando órgãos, tribunais do Poder Judiciário promovendo a sua própria adequação. Isso é realmente algo digno de nota, independentemente de ANPD, ou seja, muito antes da ANPD estar constituída, nós já tivemos vários casos no país, os próprios CNJ está preocupado com a questão, está exercendo o seu papel. Os órgãos estão cumprindo a lei, né? A lei entrou em vigor, e mesmo quando não estava em vigor, estava no período de vacácio, havia já uma visão de responsabilidade desses tribunais, como é o caso do TJ aqui de Minas Gerais. Então, nós temos algo a aplaudir, que são essas iniciativas. No entanto, lá em algum momento, mais à frente, teremos esse tipo de ponto de conflito. Ou seja, uma vez que os tribunais possam estar adequados ou não à LGPD, a quem caberá exercer o controle sobre esse tipo de adequação? Quem vai definir o nível de adequação dos tribunais? Quem vai definir se as atividades de adequação que os tribunais estão promovendo estão corretas, à luz da LGPD? Nós temos tido alguns casos de órgãos públicos com interpretações equivocadas sobre a legislação. Tudo isso fruto de uma falha da nossa estrutura social que permitiu que a LGPD entrasse em vigor antes da constituição de uma autoridade de controle. A doutora Marcela mencionou isso. Por mais que muitos desejassem que a lei tivesse entrado em vigor a qualquer momento, mas existe agora um problema, que é a falta de orientação e é a falta de interpretação e de regulamentação da LGPD. Esse tipo de ausência nos trará consequências mais à frente. Podemos estar todos passando pelo processo de adequação de forma equivocada. A ANPD pode simplesmente entender que o alcance de dado pessoal em função do que se deva compreender por pessoa identificável, já que a lei não apresenta a definição dessa palavra, é e todos estejamos fazendo algo diferente disso. Podemos estar todos utilizando a régua elevadíssima da autoridade nacional, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Estamos todos seguindo aquelas normas. E a ANPD pode entender que não, o Brasil precisa de um tempo para se adequar, vamos reduzir essa régua para um nível de transição mais razoável, já que o Brasil não tem essa estrutura cultural, não temos a experiência, etc, etc. Então, enfim, tudo isso pode ter consequências, inclusive econômicas, financeiras, porque todo processo tem um custo, e esse custo pode estar sendo adotado de forma bastante elevada. Então, esse é um problema. Agora, independente de toda essa discussão sobre a LGPD em si, como que nós devemos encarar ou analisar, refletir sobre o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6387. Foi aquela que invalidou, que suspendeu a eficácia da medida provisória 954, que determinava que o IBGE deveria compartilhar dados pessoais
aliás, as operadoras de telecomunicação deveriam compartilhar dados pessoais com o IBGE. Essa ADIM, e essa medida cautelar que foi julgada, ela trouxe um marco histórico para o nosso país, que foi uma decisão do Supremo que reconheceu o direito fundamental à autodeterminação informativa, que é o embrião da proteção de dados. Pois bem, falava agora há pouco com a doutora Denise sobre a PEC 17, que seria o caminho mais interessante, ou seja, que a própria sociedade optasse por escrever na norma constitucional, de forma expressa, o direito fundamental à proteção de dados. Mas não temos ainda, né, um processo reformador da Constituição nesse sentido. Então, o Supremo veio e, por jurisprudência da Corte, reconheceu o direito fundamental à autodeterminação informativa. Pois bem, ao realizar esse tipo de julgamento e ao determinar essa declaração de um novo direito na própria Constituição Federal, o Supremo não delimitou o alcance, talvez porque não devesse, de fato, o alcance dessa nova previsão. Então, uma questão que eu coloco, a doutora Marcela trouxe muito bem aqui, há diversas atividades que são realizadas por órgãos do poder público, do setor público, que foram excepcionados na norma. Então, você tem ali segurança pública, atividade de tratamento com fins exclusivos de segurança pública, persecução criminal, defesa do Estado, etc., etc. Com a decisão do Supremo, será que nós estamos ainda tendo que discutir exceções de aplicabilidade das normas de proteção de dados? Porque o Supremo não criou nenhum tipo de exceção, criou o direito fundamental. Então, qual que é o alcance dessa decisão? É um outro problema que nós temos que administrar. Então, de uma forma bem provocativa, né? Eu não estou trazendo nenhuma resposta aqui para o debate, estou apenas oferecendo provocações. Nós temos essas duas circunstâncias para avaliar. Qual que é o real alcance do poder fiscalizatório da ANPD, considerando, que ela é um órgão do Poder Executivo Federal, da administração pública direta, e 2, o alcance que se tem em termos de regulação e proteção de dados em função do reconhecimento de um direito fundamental, porque boa parte dos princípios que estão elencados na LGPD e, portanto, se aplicariam apenas ao que a LGPD se aplica, foram constitucionalizados. Então, quando você leva o princípio da necessidade, quando você leva o princípio da adequação, quando você leva o princípio da finalidade para a norma constitucional, você não cria exceção. Então, de que maneira você vai administrar esse direito fundamental em relação ao que a LGPD não cuidou? A LGPD penal está vindo aí, né? Acho que a Marcela comentou, né, Marcela, sobre a LGPD penal. Está vindo aí, né, já debaixo de críticas de alguns e aplausos de outros. O fato é que vai passar por um processo legislativo, né, democrático, etc., etc. Mas, enquanto nós não tivermos a LGPD penal, o fato é que não temos uma proteção de dados para o âmbito daquelas atividades. Então, fica a questão. Isso significa que não estejamos protegidos? Não, não significa. Primeiro, porque a Constituição já trazia o direito à privacidade e várias outras normas de contenção da atividade estatal, que já são largamente utilizadas, por sinal, sobretudo nessas atividades. E segundo, que agora temos mais um ingrediente, que é o direito fundamental à autodeterminação informativa. Me preocupa particularmente a discussão em torno do alcance da fiscalização e do poder de sanção da autoridade em face de outros poderes, especialmente de outros poderes. E não somente isso, até mesmo de outros entes da federação. Nós temos aí, de novo, um órgão federal que poderia intervir numa atividade municipal, por exemplo, intervir numa atividade estadual. Também há algum critério de compatibilidade constitucional aqui que a gente tem que observar? Seria razoável? Deixa a questão aqui para debatermos no momento oportuno. Mas me parece que a LGPD foi um pouco atrevida, né, na sua proposta legislativa, e teremos muitas discussões. A Marcela comentou, inclusive, os cartórios, que, por opção do legislador, a eles foram atribuídos o regime do poder público. E os cartórios, assim como o Poder Judiciário, estão sujeitos ao controle do próprio CNJ e dos órgãos correcionais dos tribunais.
Mas, de novo, os cartórios que lidam, por essência, com dados pessoais, ali é o business dos cartórios, exatamente lidar com dados pessoais, poderão estar sujeitos a algum tipo de intervenção da ANPD? Outro ponto também muito interessante para a gente avaliar. E apesar da esquizofrenia que a Marcela comentou em relação às empresas públicas e à sociedade de economia mista, eu acho que nós temos também esquizofrenias em outros níveis para a gente avaliar. Enfim, é um assunto muito novo. Eu tenho muita convicção de que a LGPD vai sofrer reformas legislativas mais à frente, à medida que nós fomos avançando na sua aplicabilidade, na sua concretização no seio social. A LGPD vai sofrer necessidades, porque nós vamos enxergar que o capítulo 4 não é suficiente para dar segurança jurídica para o poder público. Nós vamos enxergar isso. E nós já temos isso na doutrina hoje. É muito nova a doutrina de proteção de dados, mas nós já temos muita coisa sendo construída hoje, com muitas críticas, com mais críticas do que elogios. Porque, de novo, é uma lei que foi gestada há 10 anos de discussão, mas isso parece que não foi suficiente para acomodar todas as questões. E uma vez que ela tem uma aplicabilidade tão ampla, como é que nós vamos também acomodar essas discussões se nem todos participaram do processo? Eu vejo aqui o desafio que o nosso ilustre desembargador José Arthur Filho tem pela frente, né? Já lhe desejei os parabéns e uma pitada de boa sorte também para o desempenho dessa atribuição, mas eu fico imaginando também as dificuldades operacionais que os tribunais terão na figura dos encarregados. Nós sabemos que a LGPD ela não traz todas as respostas, mas nem por isso vai haver nenhum tipo de obstáculo a que os titulares de dados façam requerimentos de toda sorte. E isso pode impactar, inclusive, atividades operacionais do tribunal, porque não há limite na lei. Então, por exemplo, o abuso do direito vai ter que ser contido de alguma forma. Requisições indevidas, requisições sem fundamento. Imagine, existem estudos técnicos na União Europeia sobre o custo financeiro para atender uma requisição de acesso a dados pessoais de um titular. É da ordem de algumas centenas de dólares. Isso para as empresas. Qual que vai ser o custo para operacionalizar isso no âmbito de um tribunal? Os tribunais fazem todo o esforço possível do mundo para acomodar seus orçamentos a diversas atividades que lhes são próprias. E agora, acoplando-se à proteção de dados. Mas tudo terá um custo. Seja um custo de, por exemplo, pegar o nosso ilustre desembargador e retirá-lo de suas atribuições para ficar coordenando as atividades de encarregado de proteção de dados. E a sua equipe também, existe um comitê que ele coordena nesse assunto. Então, são questões que eu trago também de aspecto prático, porque a gente sabe que elas serão importantes em algum momento. Bom, mas é isso. Eu queria só trazer essas provocações, desembargador, doutora Rosemary, doutora Denise, doutora Marcela, e espero, claro, ter contribuído um pouco com esses elementos de aflição, mas que nos chamam a atenção para que um dia a gente possa, de fato, resolver essas questões de forma adequada e, o mais importante, com foco na proteção do indivíduo, porque não é o dado que a gente quer proteger, é o cidadão que a gente quer proteger. Muito obrigada, doutor Fabrício. Eu quero aqui só fazer menção à presença do doutor José Carlos, juiz coordenador do Núcleo Regional da EDGEF em Ipatinga, abrilhantando aqui o nosso evento. E eu tenho aqui uma pergunta para o doutor Fabrício. Seu programa está fechado, Rosemary. Perdão. Pergunta para o doutor Fabrício, da Tânia Maria Ferraz. Como fica quanto às informações de dados tornadas públicas sobre declarações de bens para candidatura política? Veja só, que pergunta boa, né? Se nós tomarmos, né, a questão, o rigor da legislação, ou seja, todo dado deve ser tratado segundo um critério de finalidade, necessidade, adequação, etc., etc. Uma vez finda a
campanha política a qual os candidatos estejam tomando parte, uma vez finda essa campanha, uma vez encerrado todo o processo litigioso ou de controle social decorrente dessa campanha eleitoral, dessa corrida eleitoral. Uma vez encerrado esse assunto, me parece muito razoável que esses dados devam ser, de alguma maneira, mantidos em arquivos da Justiça Eleitoral, sim, porém, a eles não seja dada mais a publicidade que se espera, em função da necessidade de acomodar o interesse da privacidade do indivíduo e também do interesse público. O interesse público me parece muito mais pujante no momento da campanha e imediatamente após, em que há ainda todo um contencioso eleitoral e que necessita de controle social, mas passados alguns anos, que talvez o tribunal tenha que definir juntamente com a ANPD, ou com até o próprio CNJ e o TSE, passado um certo período em que não há mais nenhuma possibilidade de intervenção naquele pleito, seja com medida judicial, seja com qualquer outra medida, me parece mais razoável que esses candidatos tenham todo o seu patrimônio exposto ao controle social, porque já decorreu, já esgotou, porque esse é um princípio básico da proteção de dados, ou seja, é encerrada a finalidade do tratamento, concluída aquela base que ponderou a necessidade de informar e de dar publicidade. Não me parece haver razão, mas é apenas uma opinião sem uma reflexão muito mais aprofundada. Eu sei que houve aqui em Brasília, no TRE local, um candidato, um grande amigo, um advogado que se candidatou a um cargo eletivo aqui em Brasília, e ele conseguiu a remoção de informações de seu patrimônio e outras informações na Justiça Eleitoral aqui de Brasília, justamente com esse tipo de alegação. E eu cumprimentei, inclusive, em função disso, porque eu achei uma visão muito madura de proteção de dados. Agora, é claro que isso tudo tem que ser feito com uma certa moderação para que a gente também não impossibilite o controle social de uma atividade tão relevante como a eleitoral, que é embrionária da democracia, né? Então, ela é salutar que haja o controle social, mas com essa ponderação de temporalidade, né? De temporalidade dos dados pessoais, da exposição dos dados. Mas é uma pergunta muito boa. Doutor Fabrício, uma pergunta interessante do Fabiano Oliveira. Para maior eficiência da proteção de dados, seria uma necessidade aplicar a responsabilidade objetiva? Essa para mim também? Isso. Então, vamos lá. A questão da responsabilidade para o poder público me parece um pouco mais... de um pouco melhor solução. Claro, é o que consta da Constituição, então o Estado responderá, né, pelos atos dos seus agentes. Talvez isso possa levar a uma discussão um pouco maior quando nós começarmos a considerar as eventuais ações de regresso que o Estado possa querer em função da prática dos servidores, no âmbito da proteção de dados. E, sobretudo, um ponto que talvez interesse muito ao nosso ilustre desembargador, que é a responsabilidade pessoal do encarregado. Essa é uma discussão que atormenta 11 de cada 10 encarregados de proteção de dados. Mas eu tenho muita segurança em dizer que o encarregado público estará com uma proteção constitucional bastante robusta e poderá desempenhar suas atribuições, até porque a missão do encarregado público, eu entendo que ela seja muito mais nobre do que a do encarregado privado, justamente por conta da natureza, da sensibilidade das suas funções no âmbito ali do tratamento de dados pessoais do cidadão que não tem a opção de não ter o seu dado coletado pelo poder público, né? Então, isso tudo gera uma responsabilidade ainda maior dos encarregados públicos. Mas, seguramente, é um ponto de atenção, um ponto focal aí, que pode atormentar alguns encarregados. Certamente o desembargador não tem nenhum tipo de preocupação em relação a isso, que ele vai desempenhar com absoluta competência as suas atribuições, mas eu reconheço que 11 em cada 10 encarregados fazem esse questionamento com muita preocupação e com muita razão também. Sim. Doutor Fabrício, um questionamento que eu fico assim, preocupada. Hoje, todos os tribunais estão partindo para os processos
quase que totalmente ou totalmente digitais, né? E com isso, a inteligência artificial é uma coisa que vai ser implantada em todos os tribunais, com certeza, né? Até que ponto isso opera positiva ou negativamente na LGPD? Eu não tenho uma visão tão radical em relação ao uso dessas tecnologias, tanto para o setor público como o setor privado, enfim. Eu acredito que nós vivemos uma era de muito brilhantismo, né, da sociedade, da humanidade. Temos muitas conquistas a comemorar e tudo, na verdade, dependerá de uma construção dos limites que nós vamos decidir como sociedade para o uso dessas tecnologias. A inteligência artificial, ela está aí para promover uma revolução como talvez nunca se viu. Claro, com riscos à privacidade, mas não somente isso, com risco a vários outros direitos e liberdades do indivíduo. E não será a inteligência artificial a grande culpada ou a grande vilã de tudo isso. A gente tem sempre que lembrar que ela é um instrumento. Então, por trás desse instrumento, existem pessoas que conduzem a sua atuação. Discussões sobre viés discriminatório, discussões sobre uso desenfreado de dados pessoais, tudo isso vai depender de quem conduz essa inteligência, ou seja, dos limites, porque você tem condições de estabelecer os limites dessas tecnologias. Então, à medida em que elas forem aplicadas com responsabilidade, teremos excelentes resultados. Eu fico imaginando a revolução que a inteligência artificial pode promover no âmbito da atividade jurisdicional. Nós temos um problema sistêmico no Brasil. O Poder Judiciário do Brasil enfrenta uma carga desumana. Então, se há desumanidade na carga, por que não haver artificialidade na solução de suporte? Me parece razoável, desde que o Poder Judiciário tenha critérios muito bem estabelecidos para respeitar essas questões. Até porque, vejam, um ponto que é muito interessante, o direito de revisão de decisões automatizadas, que está previsto ali no artigo 20 da LGPD. É um direito de grande relevância e que certamente será aplicado à medida que o Poder Judiciário for enfrentando, for adotando essas tecnologias de forma automatizada. O direito vai estar lá prescrito. Agora, não pode haver abusos nem de um lado nem de outro, ou seja, nem do titular ao querer exercer o direito e nem do Poder Judiciário ao aplicar o direito sem as salvaguardas necessárias para garantir um respeito mínimo de equilíbrio aos direitos e liberdades fundamentais. É muito bonito se falar isso, né? Na prática talvez não seja tão fácil de se implementar, mas é um debate absolutamente necessário. O que a gente precisa, na verdade, é enfrentar a discussão da ética na aplicação da inteligência artificial. Esse é o ponto, talvez a ética na aplicação e uso de dados, antecedendo até mesmo a inteligência artificial. Esse é o verdadeiro debate. Ok. Uma última pergunta aqui, a doutora Marcela. Doutora Marcela, no Brasil, já viemos com proteção e acesso de dados, né? Com a Lei de Registro Público, a Lei de Habeas Datas, Lei de Acesso à Informação, Código de Defesa do Consumidor. Na opinião da senhora, qual seria o maior ponto de inovação trazido pela LGPD? Muito obrigada pela pergunta, doutora Rosemary. De fato, a gente fica às vezes com essa impressão, né, de que já havia várias regras, né, tem também o Marco Civil da Internet, né, regras setoriais que também tratam, e afinal de contas, por que a LGPD contribui realmente à proteção de dados, né? E aqui eu entendo que ela tem alguns papéis. Então, o primeiro papel, como eu falei, é unificar a regulação do tratamento de dados pessoais. Então, na perspectiva regulatória, é um diferencial muito grande quando a LGPD atribui um poder de fiscalização para uma autoridade, né, desenhada primeiro como autarquia, enfim, mas que tenhamos fé, vai se transformar numa agência reguladora. E, especialmente, a LGPD ela não faz distinção de setores. Ela se aplica a todos os setores, inclusive para relações que não são relações de consumo. Se aplica, por exemplo, como vimos, para relações administrativas, para relações trabalhistas.
e que, por mais que possamos até achar interpretações que protegiam os titulares desses dados pessoais, é a LGPD mesmo que crava essa proteção. E, de fato, não podemos deixar de dizer que não se trata de uma jabuticaba brasileira, o Brasil não inventou moda, né? O Brasil anda aí junto com países do mundo inteiro que caminham nesse sentido de proteger os titulares, né, principalmente diante de uma sociedade baseada em dados pessoais e especialmente dados públicos, como dizemos, né, como dissemos, uma grande formação de bancos de dados públicos aí sob um risco de uma vigilância. Então, a LGPD certamente representa um paradigma, a mudança de um paradigma em matéria de proteção de dados e caminha junto com as outras legislações que continuam valendo e são totalmente harmônicas com a LGPD, com vários desafios práticos. Por exemplo, a questão da responsabilização. No CDC, ela é objetiva sem discussão, aqui na LGPD ainda existe essa discussão. Então, tem vários aspectos práticos que ainda vão ser considerados aí, mas, sem dúvida, a LGPD está pronta, pelo menos, para começar a funcionar dialogando com todas essas normas fragmentadas. Ok. Algum componente da mesa quer fazer alguma pergunta para algum dos expositores? Eu queria, na verdade, indagar a doutora Marcela qual a visão dela dos impactos desta lei no Poder Judiciário. Eu vejo, por exemplo, muita preocupação essa questão do vazamento dos dados, né? Por exemplo, que pode vir a acontecer agora com esse ataque que teve o STJ, na demanda judicial, os titulares demandarem o Estado pleiteando indenização aí por esse vazamento. Qual que é a opinião da senhora a respeito? Doutor José Carlos, muito obrigada pela pergunta. É curioso, né? Porque imagina o próprio tribunal julgando demandas, né, que decorrem de uma atuação do próprio tribunal. Como que isso funcionaria? Na própria questão da competência, enfim. Então a gente tem que pensar. Pela LGPD, isso pode acontecer, porque ao titular é garantido, né? São garantidos os direitos e é garantida o ajuizamento, a tutela desses direitos em âmbito judicial e em âmbito administrativo. Então, seja por meio de uma reclamação no CNJ, por exemplo, né, o titular pode demandar, seja por meio de um ajuizamento, até de uma ação coletiva, por exemplo, pelo próprio Ministério Público, né, que também é um órgão de tutela coletiva. Então, pelo que temos hoje na LGPD, isso pode acontecer e provavelmente acontecerá. Agora, compartilho aqui das mesmas preocupações que o doutor Fabrício comentou em relação às sanções administrativas sobre os tribunais. Entendo aqui que houve uma extrapolação da legislação nesse sentido, de que a autoridade nacional não poderia, de fato, sancionar, e muito na linha que eu conversei sobre a sobreposição regulatória, isso acontece em outros setores também, já tradicionalmente regulados por outras agências, né? Então, vejo aqui um conflito que pode ser, inclusive, discutido em nível constitucional, seja por separação de poderes, seja por outros dispositivos constitucionais que talvez não autorizariam essa sanção administrativa dos tribunais pela NPD. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta dos componentes da mesa? Ok. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, veio para proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Engloba um amplo conjunto de operações por meios manuais ou digitais para o tratamento de dados pessoais, seja no âmbito privado ou público. São várias as diretrizes a serem seguidas para implantação, e principalmente no âmbito público, o cuidado no tratamento de dados deve ser ainda mais cuidadoso. É preciso que cada instituição prepare a casa, pois a proteção de dados envolve tanto os dados corporativos quanto do público externo, o que importa em mudança de cultura, um caminho a percorrer internamente
para que as medidas necessárias à segurança e sigilo de dados sejam implementadas, passando por ações de natureza tecnológica, regulatórias e até mesmo físicas. Tudo isso demanda um processo contínuo de avaliação, adequação e aperfeiçoamento de procedimentos e medidas, o que torna a LGPD um processo em constante revisão por parte dos órgãos públicos, que vai exigir gestão, empenho e capacitação de todos os servidores e colaboradores envolvidos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já está no caminho certo para a implantação da LGPD, seguindo as diretrizes normativas e de comitê criado internamente, com apoio de equipe técnica, com autoconhecimento e capacitação. Tudo para que o tratamento de dados seja realizado de forma segura e legal. Quero aqui agradecer a todos os componentes da mesa, ao brilhantismo dos expositores, doutora Marcela e doutor Fabrício, a competência de todos os que participaram do evento, com as perguntas bem inteligentes de tudo que foi exposto aqui hoje. Nossos agradecimentos ao Tribunal de Justiça da Escola Judicial Edésio Fernandes. Doutora Rosemary, antes, embora já feito pela doutora Rosemary, eu não poderia deixar de também agradecer os expositores que nos brindaram com palestras de relevância e profundidade, nos fazendo melhor compreender e refletir sobre a LGPD. É uma lei nova que influenciará, por certo, a necessidade de grandes desafios a todos que irão lidar com sua interpretação e execução. De todo modo, passos como este webinário são fundamentais para gerar melhor compreensão do alcance desta norma, o que foi aqui debatido com muita densidade. Por isso mesmo, só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado.